retomando aqui o nosso estudo, então, do livro Dramas da Obsessão, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando aqui a saga da família de Leonel e também desses irmãos que viveram como judeus. E nós estamos na segunda parte dessa história, né? São 3 partes. Nos serviços do Consolador foi toda a assistência prestada por Dr. Bezerra de Menezes e a equipe espiritual que ele coordena. Estamos aqui agora na segunda parte, o passado. Vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória dessas 2 famílias, e a terceira parte será para nós a conclusão desse nosso tema. Aqui, apenas para a gente poder contextualizar aqui a nossa história, aqui no capítulo 1 nós tivemos aqui no início a orientação de Dr. Bezerra de Menezes, quando ele dizia: cumpriria cientificar-me do passado espiritual das personagens implicadas no drama que se apresentava complexo e muito grave, a fim de me habilitar para uma favorável solução do mesmo. Deixei, portanto, os delinquentes sob a guarda protetora dos responsáveis espiritualmente pelo centro que os hospedava e afastei-me tranquilo, convidando Roberto a me acompanhar num giro indispensável pelo espaço, à procura de informações seguras e rápidas. Esses delinquentes a quem Dr. Bezerra se refere, trata-se exatamente desses irmãos obsessores, né, dos judeus, do rabino, dos filhos, né, e de agregado também, que foram então afastados da família de Leonel e estavam ali, a princípio, retidos nesse centro espírita para esclarecimento e o devido tratamento. Diz aqui ainda: certamente que para inteirar-me dos remotos contratempos que criaram o antagonismo entre os meus pupilos do momento, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o de que necessitaríamos para um trabalho eficiente de reeducação dos mesmos. Tal processo, em sendo fecundo e seguro, mesmo belo, é lento e penoso, mesmo para as possibilidades de um espírito algo esclarecido. Impõe a necessidade de técnicos selecionadores de demarcações rítmicas das ondas da luz, caçando-as com os nossos padrões vibratórios, para que o serviço da boa captação não sofra deficiências para as análises sobre os acontecimentos a serem examinados. Ou seja, o que ele comenta aqui para nós é que vai ser feita então uma pesquisa detalhada sobre o passado reencarnatório de todas essas personagens envolvidas, e havia necessidade então de uma pesquisa minuciosa, cuidadosa, para que não houvesse nenhuma falha na avaliação da situação que se apresentava, para que pudesse depois ser dada, né, as devidas soluções para que esse caso então fosse resolvido. Zéza, bom dia. Vamos aqui então para a nossa continuação. Pelos meados do século XVI, já a Inquisição em Portugal estava definitivamente estabelecida. Depois de longa e muito fastidiosas demarches e controvérsias dos governos do reino com os poderes eclesiásticos de Roma, foi oficializado esse célebre tribunal, muito religioso, meio religioso, meio civil, cujos fins desumanos inconfessáveis são ainda hoje a mácula que enodoa não apenas o gesto da Igreja, que em hora infeliz consentiu patrociná-lo, mas também os poderes civis que o requereram e adotaram. A Inquisição, chamada pela primeira vez na Espanha o Santo Ofício, desde muito, segundo reza a história, fora estabelecida na França, século XIII, onde não se arraigou, como era de se esperar, com a violência observada em outros países do sul da Europa, isto é, na Espanha, em Portugal e Itália.
Tá. Em Portugal, onde se verificaram os acontecimentos que evocamos, coube ao rei Dom João III, chamado o Piedoso, graças ao fanatismo religioso de que se dava provas, ativar as negociações juntos de sua santidade, o Papa Paulo III, a fim de oficializá-la, decretando suas funções com plenos poderes, pois compreendeu esse cruel soberano as grandes vantagens de ordem econômica resultantes de uma perseguição sistemática. Oficial contra os chamados hereges, ou judeus, tão altamente colocados no comércio como na indústria, uma vez que a perseguição incluiria a confiscação de suas fortunas e bens imóveis. Jamais em outros países da Europa agiu a Inquisição contra os judeus com tão cruel violência como na Espanha e em Portugal. Esse tribunal civil-religioso, como vemos, era estabelecido e patrocinado pelas leis religiosas, mas firmado também em poderes civis ou nacionais, e por isso tanto servia à Igreja ou aos seus representantes como ao Estado. No todo não passou de politicagem torpe, à sombra da qual as mais cruéis, desumanas e vergonhosas arbitrariedades, os mais vorazes crimes eram perpetrados. O recurso de que se lançava a mão para exercer-se tal poder era a heresia. A Inquisição não tinha por finalidade perseguir os hereges, ou aqueles que assim eram considerados pelos governantes fanáticos e os agentes do papado. Em Portugal e Espanha, eram os hebreus, ou judeus, os mais perseguidos. Mas é bem verdade que por toda a parte se perseguia por qualquer motivo e também sem motivo algum, por simples questões pessoais, levando-se o adversário às penalidades máximas do Santo Ofício, sempre sob acusações de heresia ou de conspirações, permitindo-se assim livre curso às ambições, ao ódio, às vinganças, etc. Temos aqui uma nota de rodapé para poder ilustrar um pouco mais essa passagem, dizendo o seguinte: a Inquisição era tribunal eclesiástico, estabelecido pela Santa Sé, mas firmado sobre poderes civis. Em Portugal, como é sabido, o governo usou a grande insistência para que a Santa Sé permitisse o seu estabelecimento. Os inquisidores geralmente eram próprios religiosos, bispos, padres, frades, etc. Então, essa aqui é uma definição. Como eu coloquei para vocês, já no estudo anterior, nós tivemos a história do Brasil em algumas regiões, em especial, por exemplo, aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, nós tivemos a imigração de muitas famílias judias que vieram para São Paulo, para essa região, fugidas da Inquisição, trocando de nomes e se estabelecendo por aqui. Inclusive criando um atrito muito grande com a própria igreja também aqui nessa região. Então, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, começamos a fazer uma varredura nesses eventos do passado, e nós fazemos uma conexão direta com a própria história da construção do nosso país. Então não basta a gente simplesmente estudar dentro de um aspecto religioso, filosófico, sem levar em consideração os fatos que se desenrolaram durante esse período. Então é bem interessante a gente compreender um pouquinho mais sobre esses eventos. Olavo? E continuando. Pertencendo à classe mais aprimorada em haveres de toda e qualquer comunidade da Europa, mesmo acima de muitos vultos da nobreza em matéria financeira, os judeus se viam perseguidos pelo Estado incessantemente, o qual lhes confiscava os bens para aumentar os cofres públicos, ampliar o conforto pessoal e o fausto da realeza e incentivar este ou aquele empreendimento em benefício geral ou público, muito embora tal dispositivo nem sempre contasse da lei oficializada. Seria um roubo que o Estado cometia, um assalto, acompanhado de crimes e abomináveis crueldades, pois os judeus eram classe honesta
e seus haveres adquiridos através de esforços heróicos e perseverante trabalho. Prendiam-nos desde que fossem denunciados por este ou aquele cidadão, muitas vezes provindo a denúncia de torpes conciliábulos de conventos e paróquias e gabinetes governamentais. Processavam-nos sob formas ditas legais, torturavam-nos a pretexto de convertê-los à fé cristã e salvar suas almas, queimavam-nos vivos em fogueiras levantadas nas praças públicas, arrasavam algumas vezes suas propriedades depois de saqueá-las, aviltavam suas esposas e filhas antes de supliciá-las. Esqueciam-nos para sempre no segredo das masmorras solitárias, como túmulos, cometiam, enfim, toda espécie de vilezas e atrocidades de que hoje o mundo se envergonharia, e tudo executavam em nome da religião cristã e à sombra da cruz redentora daquele que repetira aos seus contemporâneos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, precisamente em Lisboa, no bairro hoje denominado Mouraria, durante o reinado de Dom João III, e quando as férreas leis inquisitoriais exerciam com violento vigor as suas arbitrariedades, erguia-se um solar de belas proporções, rodeado de altos muros de pedras superpostas, como fortificado, cujos portões pesados antes se dirigiam os batentes de uma pequena fortaleza. Tratava-se de agradável vivenda ornada de pitorescos jardins, que muita inveja causava a mais de um fidalgo ou lumiar do clero, que por ali se aventurasse em cavalgadas felizes nos dias de maior ociosidade, de fartos pomares, de aviário rico, bosquete de oliveiras e tamarindeiros, frondosos e pitorescos, nascentes de água pura e cristalina, que à mansão emprestavam semelhanças patriarcais, recordando a lendária Judéia ou a singela Galiléia, tão bem descritas nos Evangelhos do Senhor. Aqui fala uma pequena referência sobre Dom João III, que ele reinou em Portugal de 1521 a 1557. Bom dia, pessoal que chegou. Ali residia o ex-rabino, nascido Timóteo Aboab, em Portugal, hebreu por tradição, assim chamado e reconhecido por seus compatriotas e irmãos de crença israelita, mas a quem as leis do fanatismo religioso, encarnadas na personalidade cruel do rei Dom João III, durante uma das muitas perseguições verificadas contra os indefesos súditos de raça hebreia, obrigaram à conversão e ao batismo da fé católica romana sob o nome de Silvério Fontes Oliveira. Então, Timóteo Aboab era o nosso rabino, né, o líder desse grupo de obsessores que atacava então a família de Leonel. Como era de hábito, assim que houvesse, né, o batismo dessas famílias judaicas, né, os judias, dentro da fé cristã, eles mudavam de nome, mudavam de sobrenome também. Então aqui no Brasil aconteceu muito isso, lá na Europa também aconteceu. Muitas dessas famílias tinham então esses nomes bastante comuns: Oliveira, Pereira, Silva, né? Então muitas dessas famílias não têm uma tradição, vamos dizer assim, dentro de árvores genealógicas, mas adotaram esses novos nomes a partir dessa mudança, na maioria das vezes forçadas, para a religião cristã. Então Silvério fora caprichosamente arrecadado do santo do dia do batismo, enquanto Fontes Oliveira, escolhido fora pelo próprio batizando, sob a inspiração das preciosas fontes de água pura existentes em seus jardins e das oliveiras frondosas que lhe emprestavam sombras protetoras para a cesta. Então nós vimos assim que os nomes eram escolhidos de acordo com referências, de acordo com datas, né? Então assim aconteceu com os judeus e assim aconteceu no Brasil também com muitas famílias de escravos que vieram para cá, originários da África. Então
chegaram, por exemplo, chegavam aqui navios de escravos da África, e aí, então eles eram batizados de acordo com aqueles que eram os compradores daquela carga que viria então para o Brasil. Então, batizavam com nome principalmente nomes religiosos, santos, por exemplo, né? Então, dos Santos, né, como é o meu sobrenome, também via dessa mesma tradição, de fazer esses batismos coletivos. Então, no caso aqui, nós temos então dois grupos, tanto de negros que vieram da África, como de imigrantes judeus que vieram da Europa. O novo cristão Silvério, ou ex-rabino Timóteo Aboab, era riquíssimo, como a maioria dos seus irmãos de raça, industrial e banqueiro, envolvendo-se em elevadas transações comerciais, mesmo com o estrangeiro. A par disso, como doutor da lei israelita, que era, possuía excelente cultura intelectual, falando alguns idiomas diversos do seu hebraico tradicional e vários dialetos orientais. Diziam dele que continuava exercendo o ministério da sua grê religiosa mesmo depois da suposta conversão à Igreja de Roma, isto é, continuava como sacerdote judeu entre seus correligionários em sinagogas clandestinas muito bem frequentadas pelos adeptos de Moisés e dos profetas do reino de Israel. Fora ele casado com uma dama graciosa e muito formosa, espanhola de nascimento, mas descendente de árabes legítimos, cujo nome seria Ahamza. Desse consórcio felicíssimo, 3 filhos varões haviam chegado ao mundo, para orgulho do respeitável rabino, cujo coração se dilatava tanto contemplando a prole masculina, como se teria dilatado o coração do patriarca Jacó, contemplando seus 12 rebentos varonis, que se ramificavam nas 12 tribos vitoriosas e heróicas de Israel. Aqui uma referência de rodapé. Os 12 filhos de Jacó, dos quais se originaram as 12 tribos de Israel, são Ruben, Levi, Benjamim, José, Efraim, Manassés, Zabulon, Isacar, Gad, Dan, Natali e Aser, segundo reza o Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 38, para quem quiser fazer uma pesquisa mais detalhada sobre esse tema. Seus nomes eram, em escala decrescente, Joel, Saulo e Ruben. Na mansão da mouraria vivia ainda uma sobrinha de Timóteo, a formosa e meiga Esther, cujos pais haviam sucumbido sob os tratos da Inquisição, deixando-a órfã aos 6 anos de idade. Aqui, Esther, nós já fizemos uma referência sobre ela foi inclusive um dos espíritos que solicitaram a assistência de Dr. Bezerra de Menezes para que fosse tratado esse caso de obsessão. Então nós estamos aqui descrevendo, né, todas as personagens que estavam naquele grupo de obsessores, mais a Esther, que era esse espírito que, bastante equilibrado e bastante também desenvolvido, se prestou a ajudar nessa assistência. Bom dia, fraterna. E continua. Quando Ruben, o filho mais novo de Timóteo, contava apenas 6 meses de existência, houve uma das terríveis perseguições em Lisboa e o Dr. Timóteo e a esposa foram presos pelo Santo Ofício. Torturados a fim de abjurarem a crença pelos seus antepassados, Timóteo, visando a furtar à esposa as crueldades que presenciava e sofria, abjurou, ou fez que abjurou, a velha fé dos profetas da sua raça, e fez abjurar a esposa, aceitando então o batismo, a troca de personalidade social, com um nome bem português e ainda a humilhação da troca do nome dos filhos, por cuja sorte tremia de aflição no fundo do cárcere. Em verdade, porém, o horror e o ódio à crença dos cristãos recrudesceram em seu peito, e intimamente no silêncio do seu coração e nas fecundas exaltações do próprio pensamento, conservava-se o mesmo fervoroso judeu de sempre, venerador da lei de Moisés e da crença de seu povo,
agora porventura com o mais nobre fervor e sentidos zelos de crente ofendido na delicadeza do próprio ideal. Todavia, fora em vão o sacrifício no tocante à pessoa de Aramza, não resistindo aos tratos sofridos na prisão, e tampouco ao desgosto pela abjuração que considerava ofensiva ao Deus de Israel, como a sua honra pessoal, a formosa judia espanhola deixou de existir, ficando inconsolável o pobre esposo e na orfandade os 3 pequenitos, cujos nomes, após o batismo imposto pela catequese inquisitorial, eram Henrique, José e Joaquim, respectivamente. Igualmente batizada, Esther passou a chamar-se Mariana, prenome bem português, que lhe fora aplicado no intuito de encaminhá-la mais satisfatoriamente à salvação eterna, segundo a hipócrita convicção daqueles que lhe o impuseram. Nessas páginas, não obstante continuaremos a tratar nossas personagens pelos seus nomes de origem, uma vez que liberais que deveremos ser, respeitaremos o direito que têm eles, ou quem quer que seja, de se nomearem conforme lhe aprouver. Então essa foi essa parte que nós lemos agora, foi então a introdução, né, dessa história que nós estamos acompanhando. Vemos então aqui de que forma que aconteciam essas perseguições, as mudanças que eram necessárias, o efeito moral e emocional que acabava sendo provocado nas pessoas que sofriam essa violação. No capítulo 3 aqui agora, temos mais um pouco da história. Vamos lá. Corria normalmente a vida do Dr. Timóteo e sua família desde a última perseguição que fizera sucumbir sua muito amada mulher. Outras refregas se verificaram depois, visto que eram constantes, mas sem grandes prejuízos para os perseguidos e sem perturbações para a sua mansão. Passando agora por cristão, como toda a família, os vigias e espiões da Inquisição observavam que realmente frequentavam as igrejas, assistiam a missas, praticavam os sacramentos, submetiam-se aos jejuns decretados pelas bulas, abatiam aves e animais para sua mesa, não mais sob a indicações dos princípios judaicos, mas como o faziam os povos ocidentais, ou antes os cristãos, etc. Aqui ele está falando das tradições judaicas, né? Do tipo de preparo, né, das refeições que eles tinham, do tipo de alimentação. Eles simplesmente eram obrigados agora a adotar as tradições ocidentais que eram praticadas por aqueles que eram cristãos, né? E continua. Os filhos eram instruídos por frades dominicanos, sem que, a bem deles próprios, pudesse o pai se opor à opressão, indo os dominicanos, não raro à mansão, a pretexto de levar lições extraordinárias, a fim de velarem pela sua fidelidade à nova fé, mas em verdade no intuito de observarem se não se trairiam, deixando perceber traços de se judaizavam ocultamente, isto é, se praticavam algo que revelasse o culto judaico. Aqui temos uma nota de rodapé também, falando sobre os dominicanos. São religiosos da ordem de São Domingos, criada pelo pregador espanhol Domingos de Guzmão, em 1215. Muitos desses religiosos foram inquisidores, sobressaindo-se, dentre tantos, pelas crueldades praticadas, o célebre Tomás de Torquemada, inquisidor-geral da Espanha, que, segundo consta, fez condenar à fogueira mais de 8.000 pessoas, e Jerônimo de Azambuja, em Portugal, não menos célebre pelas mesmas crueldades. Domingos de Guzmão, falecido em 1221, foi canonizado pela Igreja em 1234. Então nós vimos assim São Domingos,
nós temos inclusive cidades, né, denominadas, né, São Domingos. Nós temos aí então aquele que foi canonizado pelos grandes serviços prestados para a igreja, mas que na verdade era um grande inquisidor, que acabou aqui, como nós vimos, 8.000 pessoas que foram condenadas à fogueira, né, pela sua ordem. Então nós temos assim essa mácula, né, dentro da igreja, embora se baseie nas tradições cristãs e sem dúvida nenhuma também tenha prestado um ótimo serviço, um grande serviço para a humanidade, também ele tem as suas máculas, as suas falhas, né, os seus grandes erros que foram praticados no passado. Então, continuando aqui para nós também. Deixa eu ver aqui rapidamente, que eu ia fazer um comentário para vocês e me fugiu enquanto eu estava lendo por aqui. Tá. Sim, né, que inclusive atualmente nós temos um comentário, né, uma expressão popular que é muito utilizada, que inclusive vem sendo contestada agora como não sendo mais politicamente correta, quando você diz para alguém, né, que judiação que ele se machucou. Essa expressão judiação, ela faz uma referência aos judeus, que no passado eles eram marcados pelos sofrimentos. Então a expressão judiação, que se tornou popular, já não é mais adequada, né, para os tempos atuais, segundo, né, alguns comentários, exatamente porque faz uma referência bastante negativa para esse passado de dor vivida pelo povo judeu. Continuando, vamos lá. A revolta se alastrava então facilmente pelo coração do antigo rabino, ao qual obrigavam a todas as práticas contrárias às suas tradicionais convicções, e o amargor crescente tocava muitas vezes as raias do desespero, quando compreendia que nem mesmo os direitos sobre seus filhos podia ter, pois esses eram encaminhados sob princípios religiosos antagônicos com aqueles que desde milênios inspiravam a sua raça, a esta fornecendo aquela convicção inabalável e o heroísmo que desde os dias de Abraão até o presente dos judeus fizeram a raça mais poderosa e moralmente forte na terra. Não obstante, Timóteo era homem bondoso, honesto, inofensivo, capaz de uma vilania, até então nada revelando que desse a supor a odiosidade de que seria capaz futuramente. Chefe de família amorosa e respeitável, de hábitos rígidos e decência inatacável. Sua casa, desde as arbitrárias leis do Santo Ofício, obrigaram a tornar-se cristão. Abria-se a visitas de fiéis católicos cheios de curiosidade e inveja, os quais, afetando piedade e abnegação, iam a título de animá-los ao progresso na fé, mas em verdade para cobiçar os valores que a mansão encerrava, as preciosidades dos mármores do jardim, com seus repuxos e tanques pitorescos, rodeados de belas flores, das baixelas e dos cristais, das obras de arte que aos seus salões tornavam cenáculo digno de admiração. Sabendo o rico, exploravam-no sem pejo, não apenas os dominicanos representantes do Santo Ofício, a pretexto de cobranças de dízimos, licenças, espórtulas para a salvação da sua alma e da alma de seus filhos, etc., mas também outros indivíduos, tais como fidalgos arruinados, autoridades civis e religiosas, etc. Ora, assim sendo, impossível seria ao infeliz judeu e sua descendência simpatizarem com as opiniões de indivíduos tão desleais e moralmente inferiores, e ainda menos confiarem numa crença religiosa cujas diretrizes permitissem iniquidades como as que eram aplicadas a ele próprio e aos seus irmãos de raça, por aqueles que delas se propalavam luminares. Ignorava ele que a essência do cristianismo rezaria exatamente o inverso de tudo quanto a Inquisição proclamava e executava, e que, como doutrina, era antes a mais sublime expressão do amor de Deus e da beneficência para com o próximo existente sob a luz do sol, e que aquele Cristo de Deus,
que reis, papas e dominicanos lhe impunham pela violência e o horror, jamais aprovaria os planos e os meios porque seus pretensos representantes na terra se orientavam, valendo-se do seu nome, ao qual profanavam, dele se utilizando para o decurso das próprias paixões. Dentre os comensais da mansão judaica, corvos farejando possibilidades de altos provenços financeiros, destacava-se certo dominicano inquisidor. Havia pouco chegado a Lisboa, pela frequência assídua e amabilidades, talvez excessivas, em torno de toda a família Aboabe, ou da neocristã Fontes Oliveira, como era chamada após o batismo. Tantas amabilidades tinham a particularidade de preocuparem o dono da casa, malgrado a lealdade de que pareciam emanar. A par desse, dois outros havia, amigos íntimos do primeiro, irmãos consanguíneos, gêmeos, e que igualmente se destacavam não tanto pela assiduidade, como pelos constantes protestos de amizade e testemunhos de consideração que aos Fontes Oliveira voluntariamente apresentavam, e que tudo indicava serem verdadeiros, leais. Chamavam-se o primeiro Frei Hildebrando de Azambuja, prenome que encobrirá nessas páginas o de certo teólogo português e inquisidor cruel do reinado de Dom João III, e os outros Fausto e Cosme de Mirandela, pois descendiam de antigos nobres italianos. Aqui, quando se fala sobre esse teólogo português inquisidor cruel, desse reinado de Dom João III, temos uma nota de rodapé que faz aqui uma referência. Jerônimo de Azambuja, célebre e cruel inquisidor mor e teólogo de Portugal, também conhecido pelo pseudônimo de Oleastro, ao tempo de Dom João III, nomeado inquisidor em Évora em 1552, só em 1555 se transferiu para Lisboa. Então é dessa personagem que nós estamos aqui então tratando. Esse Hildebrando de Azambuja, então, o nome que encobrirá esse Jerônimo de Azambuja, como foi colocado aqui para nós. E continuando. Pelas tardes dos domingos, Frei Hildebrando de Azambuja merendava com seus amigos neocristãos, libando seus bons vinhos e em sua companhia se alegrando na intimidade da mesa de refeições. Associava-se gentilmente aos seus passatempos caseiros, tais como jogos, cânticos, ensaios poéticos, etc., então muito em uso nos recintos domésticos. Aceitava-lhes as frutas e os refrescos, louvando sem constrangimento o cavalheirismo dos anfitriões, no que era secundado por Fausto e Cosme, caso se encontrassem esses presentes. Esther, meiga e linda, como a rosa em botão, simples e virginal como a rola casta das florestas solitárias de Hernion, não obstante raramente se associar às reuniões dos homens, como de uso entre as famílias hebraicas antigas, sempre que presente e Hildebrando era incluída nas mesmas, intentando desviar observações deste em torno dos hábitos raciais, cantando para os hóspedes de seu tio doces e sugestivas canções da Espanha, da Itália e mesmo de Portugal, acompanhando-se suavemente a cítara, porquanto vinha recebendo tão boa educação social e instrução tão vasta para a época, que Frei Hildebrando, de uma das vezes em que a ouvira, sorrindo e fitando-a com olhar ardoroso, exclamou: muitas princesas da Espanha e de Portugal não obtêm tão adiantada instrução quanto a vossa menina Mariana. Para que há de a mulher tornar-se tão intelectualmente, se os seus compromissos com a sociedade são tão limitados, dispensando culturas? Aqui um comentário bastante negativo com relação à mulher, porque via
que simplesmente as tarefas eram domésticas e de procriação e de entretenimento para os homens, né? Então, para que tamanha instrução que ela recebia dessa cultura judaica que vinha dela? O Márcio colocou, bom dia Márcio, eu lembrei de Jacques Aboab, um judeu que se tornou espírita, né, hoje no mundo espiritual. Então nós teremos muitas referências, né, nas obras que vão passando, desses nomes que são bastante comuns, que se destacam de alguma forma nesses eventos que nós vamos acompanhando, né? E continua. E voltando-se para o antigo rabino, prosseguiu: cuidado, amigo Silvério. A mulher, se embrenha pelas letras, passa o homem na potencialidade criadora, podendo derribar o próprio mundo com as astúcias e encantamentos de que se faz acompanhar. Não vos esqueçais de que constantemente o demônio a inspira. Né? Então vemos aqui um comentário absolutamente destrutivo, né, vindo dessa cultura religiosa daquela época. Riram todos, encaminhando para nível humorístico a impertinência do dissimulado representante da Inquisição, ao que, em seguida, retirando dos lábios o comprido cachimbo que lhe era inseparável amigo, retorquiu o dono da casa: Mariana é órfã e pobre, meu caro Dom Frei Debrando. Precisaremos habilitá-la para quaisquer emergências desagradáveis que possam advir, depois da minha morte. Instruindo-se, poderá tornar-se preceptora em casas abastadas, ocupando o lugar honroso ao abrigo da miséria. A gente lembra que a função de preceptora era, naquela época, os professores particulares contratados pelas famílias para a educação dos filhos. Então, como não havia ainda escolas formalizadas naquele período, então os preceptores eram bastante requisitados naquele período, né? Tanto em Portugal, Espanha, como na Alemanha também, Itália principalmente, né? Onde tinha ali um grande desenvolvimento das escolas principalmente, né? Por causa da igreja, né? A gente lembra que as escolas e universidades começaram a ser fundadas em função da própria igreja, que tinham ali os seus centros de cultura, que orientavam as pessoas para a instrução não apenas da teologia, mas também da astronomia, da matemática, das artes também, né? Então, os preceptores eram esses professores particulares, da mesma forma que nós encontramos na cultura romana também, muitos daqueles instrutores que eram contratados, né, para serem professores de famílias abastadas, né? Assim como Joana de Ângeles também teve essa vivência, né, no passado de ser educadora também dessas famílias. Mas o dominicano não quis compreender as judiciosas observações do bom homem e alongou a impertinência. Como assim, meu caro amigo e senhor? Não sois então riquíssimo? E porventura vos negareis a conceder um dote, uma herança a vossa sobrinha órfã? Consta-me mesmo que a gentil Mariana desposará seu primo Henrique como vosso primogênito. Para que, pois, obrigá-la ao sacrifício de tão profundos estudos, quando só a religião bastaria para orientá-la nas tarefas a cumprir dentro do lar, e quando sua idade requer plena satisfação dos sonhos que certamente lhe fervilham na mente e no coração? Timóteo, ou Silvério, era caráter ponderado e vigilante. Nascido na opressão, vivendo longe da sua pátria tradicional, acossado por múltiplos perigos advindos da perseguição religiosa, e por tudo isso, habituado a conter os próprios impulsos de revolta e ímpetos de violência, virtude racial desenvolvida no martirológio milenar de continuadas opressões e cativeiros, e igualmente possuindo boa educação social, respondeu ao insofrido interlocutor entre um meio sorriso de brandura tão isento de secretos receios: tendes razão, meu caro Dom Frei Debrando. Tendes, como sempre, razão. Conquanto eu já não seja riquíssimo, como vossa bondade de mim supõe, pretendo efetivamente prendar minha sobrinha com dote, case-se ela ou não com o meu filho Henrique. Não obstante,
nos dias em que vivemos, quando tantas surpresas nos envolvem, tudo será possível acontecer. Temo que de uma para outra hora, algo de funesto a mim próprio suceda, deixando-a desamparada. Os bens de fortuna são efêmeros, temporários. Poderão faltar-nos a qualquer momento, se os possuirmos, e por qualquer circunstância. Somente os bens morais e intelectuais são de nossa definitiva propriedade. Lá reza a sabedoria, ou já reza a sabedoria de todos os povos. Por isso mesmo educo Mariana com a fortuna do saber, tesouro imperecível que jamais lhe será arrebatado. De outro modo, peço venha para observar que a instrução proporcionada à minha sobrinha não ultrapassa a que se ministram às damas destinadas a se tornarem preceptoras ou aias professoras das casas abastadas. Magoa-me profundamente ouvir-vos, amigo Silvério. Que desagradáveis surpresas poderiam advir para vós e vossos filhos, se há 2 anos sou vosso amigo e protetor de todos os dias, disposto a evitar quaisquer contratempos que possam ainda assaltar-vos. Não confiais então em nós outros, quando tão desvanecedoras provas de estima e solidariedade vos tenho concedido? Não possuís, porventura, cartas de recomendações protetoras fornecidas por sua santidade para garantias vossa e de vossa família, que tão nobremente aceitou a única fé verdadeira? Não estamos, ao demais, ao vosso dispor, resguardando-vos em quaisquer emergências pelos zelos tão justos da vossa Santa Inquisição, da nossa Santa Inquisição, que só o que deseja é a salvação das almas infiéis? E por que temer novas perseguições, se agora sois dos nossos adeptos fiéis da única igreja verdadeira do universo? Aqui dá para a gente imaginar, bom dia Francis, dá para a gente imaginar a grande dificuldade, ou receio que aquelas famílias tinham, mesmo nesses relacionamentos mais pessoais, porque qualquer palavra, qualquer tipo de olhar, de gesto, poderia sugerir uma opinião ou uma posição diferente daquela que se é esperada, ou mesmo provocar qualquer tipo de ofensa. Então, quando essas pessoas chegavam, rapidamente mudava o comportamento de todos da família, exatamente pelo medo de causar esse tipo de constrangimento, como foi aqui. Então ele tentou, mesmo com palavras doces, com uma lógica que até poderia ser considerada, mesmo assim ele causou constrangimento junto a esse suposto protetor. Timóteo deixou escapar do peito angustiado um profundo suspiro, que não passou despercebido a argúcia do ilustre dominicano, e enquanto se erguia, a fim de chamar um escravo, respondeu algo pesaroso, entristecido e enigmático. Tendes razão, Dom Frei Hildebrando, tendes sempre razão. Sim, eu confio em vós outros, porque me honro de ser vosso amigo, leal, e entendo que, assim sendo, sereis igualmente meus leais amigos. Todavia insisto, nos dias correntes, tudo será possível acontecer a despeito da vossa bondade de amigos e a revelia dela. Aqui, quando foi colocada a referência sobre o ex-rabino, de chamar então um escravo, aí temos uma nota de rodapé aqui para poder explicar essa passagem. Os judeus, mesmo convertidos, não conseguiam criadagem entre os cristãos. Apelavam então para a escravatura sempre existente entre raças não cristãs ou judaicas. Vemos aqui uma série de contradições de comportamento na humanidade, na história da humanidade, que enquanto uns eram constrangidos a serem obrigados a mudar de religião contra a própria vontade, ao mesmo tempo eles possuem escravos, tirando a liberdade de outras pessoas que eram levadas para a Europa contra a sua vontade. Mas isso, sabe o que acontece, Tico e Teco? Isso faz parte
da evolução da humanidade, né, dos nossos valores. Então, quando nós falamos que aquele grupo fazia isso, que aquelas pessoas cometiam esses erros, nós lembramos que nós fizemos parte também dessa história. Então, ora nós fomos escravos, ora nós fomos senhores, ora nós fomos religiosos, ora nós fomos aqueles que eram constrangidos pela religião. Então, quando nós vamos começando a estudar a história da humanidade, dentro dessa visão que a doutrina espírita nos proporciona, de entendermos os espíritos como seres em evolução, esses tipos de situações, a princípio bastante contraditórias, fazem parte desse processo de crescimento. Então, numa época, os valores conduzem, né, as pessoas para uma determinada direção. Conforme esses valores vão se transformando, né, e a tendência, como a gente sempre lembra, se o espírito evolui, né, ele sempre progride, nunca regride, os valores também vão se transformando sempre de uma forma positiva. Só que para que ele possa alcançar a condição plena de sabedoria, há a necessidade dele passar primeiro pelos erros, por aquilo que tudo é instintivo, né, porque não temos simplesmente como tomar decisões sábias sem que a sabedoria tenha se instalado. Então nós vamos aprendendo aquilo que é certo e aquilo que é errado através dos experimentos, como lembra o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Então é através dos erros e dos acertos que a sabedoria vai se desenvolvendo. Então do instinto passa para a razão, da razão passa para o sentimento. Então nós estamos aqui passando exatamente nessa ideia primitiva. Quando nós pegamos a igreja com escravos aqui no Brasil, com famílias na Europa tendo escravos, famílias que eram perseguidas tendo seus escravos ali para poder servi-las. Então, são essas contradições que mostram o estado primitivo ainda da nossa sociedade. E quanto ainda erramos, ainda continua com esses erros, felizmente, erros menos profundos do que aqueles daquela época, mas nem por isso menos chocantes. Mas vamos evoluindo. O importante é que muitos erros do passado já não são mais aplicados nos tempos presentes. Né? No caso, quando nós pegamos, por exemplo, a própria escravidão, ou mesmo as perseguições religiosas, nos nossos tempos presentes, embora ainda aconteçam, são muito mais exceção do que regra. Naquele passado era uma regra. Era natural que isso acontecesse. Quando uma pessoa dizia que tinha um escravo dentro de casa, aceitava-se, embora ali com um certo contragosto, por algumas partes, aceitava-se essa situação. Hoje isso é inaceitável. Tanto que nós temos leis que já modificam isso. Então, na verdade, quando isso acontece, é uma infração contra a lei. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos lei contra a escravidão, temos lei que defende a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, embora nós tenhamos ali alguns excessos que violem essas leis. Mas no passado isso era algo natural. Então é isso que nós temos que observar quando nós abarcamos, né, todo o quadro que se apresenta da história da humanidade, e como os Espíritos lembram lá no Livro dos Espíritos, falando sobre das leis morais, ali do progresso, mostra que as nossas leis também vão mostrando a própria evolução moral da humanidade. Então criarmos leis, sim, é o primeiro passo. O segundo passo é nós aplicarmos essas leis. E o terceiro passo será nós não precisarmos mais das leis. Então tudo isso vai acontecendo gradualmente, vai acontecendo de uma forma bastante natural. Então é importante, antes de pensarmos em ficarmos chocados, traumatizados com o passado, nós levantarmos principalmente na nossa consciência a bandeira da compreensão, de entender que isso faz parte de um processo, por mais negativo que seja, e que nós também fizemos parte e cultuamos também essas mesmas tradições. Exato. Então tudo vai acontecendo gradualmente, né, dentro desse processo de evolução. E continua aqui para nós, né, falávamos dos escravos. Chegaram vinhos, frutas açucaradas, refrescos e cordiais. E enquanto os visitantes se deliciavam ante a prodigalidade e fineza dos donos da casa, a bela judia pegou novamente da cítara e continuou a doce tarefa de embevecer-lhes a audição com outras canções do seu repertório, nostálgicas e lindas.
Frei Hildebrando de Azambuja foi, em princípio deste século, aquele infeliz Leonel, reencarnado, aquele jogador, incrédulo e suicida, cujo drama íntimo obrigava a nós outros espíritos assistentes, médiuns e espíritas colaboradores, ao trabalho de que damos notícias ao leitor nessas singelas páginas, e Fausto e Cosme, de Mirandela, dois dos seus filhos, que foram quase suicidas, salvos a tempo da odiosa tentação. Então vamos contextualizar todo mundo aqui. Temos esse rabino com 3 filhos e temos a sobrinha, Esther. Esse rabino com os 3 filhos foram então os obsessores, formavam aquele grupo de obsessores. E Esther, esse espírito mais desenvolvido, não se apegou ao ódio que essa família demonstrou, apesar de ter sido vítima da Inquisição, como nós já vimos anteriormente. No caso de Leonel, era Leonel, a sua filha, mais os 2 filhos e a esposa. Leonel cometeu suicídio devido a dívidas que ele tinha. Vocês se lembram que ele era ali então aquele contador, né, aquele guardador de livros de uma empresa. Ele então desviou esse dinheiro para poder cobrir dívidas de jogo, e aí então, sendo descoberto, ele cometeu suicídio. A filha também cometeu suicídio, porque ela tinha ali aquele problema de nascença, ela tinha uma aparência bastante repugnante para a cultura da época, tinha ali uma deficiência na sua perna, e aí então, não suportando esse estado depressivo, ela cometeu suicídio. Os outros 2 filhos estavam em vias de cometer o suicídio também. Foi isso que fez com que tanto amigos dessa família, aqui do sul do Brasil, né, que essa história ela se passa no começo do século XX, ali em 1920, 1930. Então, amigos da família solicitaram por carta, lá em Minas Gerais, naquele centro espírita, ajuda para acabar com essa obsessão. E, ao mesmo tempo, Esther, que estava desencarnada, também solicitou a Dr. Bezerra de Menezes um amparo para essa família. Então, nós temos ali o Frei Hildebrando, Fausto e Cosme, que eram 2 assistentes. Temos ali, então, o pai e 2 filhos. A filha nós já falamos também, que ela era uma daquelas que executavam, né, a pena da Inquisição. Então já contextualizamos todo mundo e já vimos, né, com o passar do tempo, quem são essas personagens. E continua. No entanto, em que era bem certo é que nem Timóteo confiava em Hildebrando e seus sequazes, nem Hildebrando e seus sequazes estimavam Timóteo e família, e ainda menos acreditavam na sua conversão à fé católica. Ambos, intimamente, nutriam um pelo outro desconfiança inquietadora, sentimento hostil e antipatia pessoal perigosa, que a um observador levaria a compreender que não tardaria muito que tal mal-estar oculto explodisse em desajustes irremediáveis, arrastando uma daquelas perseguições individuais ilógicas, absurdas, incompreensíveis com que os séculos inquisitoriais afrontavam a posteridade. O de que nenhum dos 2, porém, duvidava era que desse antagonismo dissimulado, de um lado pela boa educação social e o terror, e do outro pelos interesses inconfessáveis, quem levaria a melhor seriam Frei Hildebrando e seus apaniguados, nisto, né, que nenhum judeu confesso ou convertido à Igreja de Roma estaria em condições de medir forças com inquisidores e vencê-los, ainda que a razão e a justiça estivessem de seu lado. Né? Então, aqui, concluindo mais um capítulo aqui para nós. Vamos avançando um pouquinho mais aqui, deixa eu ver. Tá, vamos agora para o capítulo número 4. Antes, o Márcio colocou, né, as dobras de Dona Ivone são sempre atuais e oportunas, acompanhando estudos passados pelo YouTube. Né? Nós temos estudado, Márcio, os 3 últimos livros dela, os 2 últimos livros, o Devassando o Invisível, que esse é um livro muito mais técnico do que romance. Depois nós vimos
Recordações da Mediunidade, que conta experiências pessoais dela de mediunidade. Temos o Dramas da Obsessão, esse romance trazido por Dr. Bezerra de Menezes, e temos ainda, né, o Memórias de um Suicida, que também é esse livro de estudos, além de outros, né, daqueles que contam histórias do passado dela própria, né, como deixa eu me lembrar aqui, a trilogia dela. Bom, depois a gente pega aqui os nomes, mas é uma trilogia que ela escreveu dos romances, né, que contam essas histórias. Então, sempre, né, não é legal. Então, sempre assim, trazendo para nós informações que elas são atemporais, sem dúvida nenhuma, né, porque elas vão sempre trazendo para nós situações que se encaixam em qualquer época, em qualquer sociedade, inclusive, também, né. Então, aqui continuando, vamos acelerar um pouquinho para a gente poder pegar esse capítulo 4, deixa eu ver o tamanho dele aqui. Tá, dá para a gente fazer agora assim que é tranquilo. Tá. O incidente que acabamos de descrever tiveram o condão de inquietar o antigo rabino e seus filhos. Todavia, comedidos e discretos, de início não revelaram as íntimas impressões, a fim de mutuamente não se desgostarem. Joel, o primogênito dentre os 3 irmãos, chamado Henrique após o batismo, desde algum tempo não considerava tranquilamente as atitudes e excessivamente amáveis do inquisidor para com a sua Esther. Lembrando aqui mais uma vez, né, que a Esther ele estava assim meio que prometida para esse filho mais velho do rabino, né? Isso, nas Voragens do Pecado, Dramas de Bretanha e Cavaleiro de Lumière. Ainda bem que eu não falei, porque eu ia falar Cavaleiro de Bretanha. Eu já ia trocá-los e bugá-los aqui. Então eu já estava confundindo esses nomes, né? Então, essa trilogia, para quem gosta de um bom romance, ela é bem interessante, né? Porque a Dona Ivone, ela conta bastante sobre a própria história da sua existência passada, onde ela veio cometer suicídio, inclusive, né? Então isso não é nenhum spoiler, né? Porque todo mundo sabe. Mas ela conta exatamente como foram as relações dela com aquelas personagens que nós já acompanhamos, né? Nos livros anteriores. Então, continuando. Observava-o, aqui falando de Henrique, para com o Dom Hildebrando. Observava-o e frequentemente distinguia-o, seguindo a jovem com olhares ansiosos, medindo-lhe a silhueta com indiscrições muito ofensivas para uma dama, e profundo terror se apoderou do coração do adolescente, cujo nobre sentimento de afeição pela prima tocava as raias da veneração. Por outra noite de domingo, quando as mesmas indiscrições eram observadas pelo jovem Joel, pois, como sempre, o Hildebrando exigira de Mariana as formosas canções, e após as ruidosas despedidas dos clérigos, já bastante excitados pelos vinhos das adegas dos judeus, Joel, incapaz de calar por mais tempo as desconcertadoras impressões que o desorientavam, trocava confidências com o pai. Temo por nossa Esther, ó meu senhor e pai. Frei Hildebrando é concupiscente e devasso. Sabemos que muitas jovens da nossa raça hão sido imoladas sob seus desregramentos sexuais, antes que a tortura dos tratos inquisitoriais e das fogueiras para sempre as libertassem da vergonha a que se viram atiradas. Suspeito desse dominicano cruel, que passa por ser o nosso amigo mais dedicado entre os cristãos, que o que deseja antes de tudo é a posse de minha Esther, e as mais aflitivas apreensões meu coração vem sufocando em silêncio, a tão abominável sugestão. Pressentimentos sinistros acovardavam minha alma. Não poderemos tentar sequer a reação, que seria infrutífera, porquanto, quer os inquisitores, quer as autoridades civis, são todos nossos desumanos inimigos. Reagir, algo tentar em nossa defesa, seria precipitar represálias que ainda poderão demorar a chegar até nós pelos processos rotineiros. E se ainda nos ferissem a um somente, a mim, por exemplo, seria passável, mas os desalmados estendem a crueldade ao máximo
do inconcebível, atingindo primeiro ao inocente a quem amamos e a quem nos ama, para mais ferozmente nos vilipendiar e torturar, tal como fizeram a nossa mãe e a vós. Cala-te, meu filho, por quem és? Não reavives feridas que precisarão cicatrizar. Que fazer, pois, ó meu senhor e pai, em defesa de Esther, em nossa própria defesa? O atribulado israelita meditou durante alguns instantes para, finalmente, cedendo ao seu pendor pacífico, advertir: daí, meu filho, poderá também acontecer que ambos estejamos ajuizando precipitadamente do pobre frade, o qual, a bem da verdade, o deveremos declarar, vem testemunhando boa consideração a todos nós. A prevenção que intoxica o nosso coração, a lembrança do amargo pretérito em que sucumbiu tua mãe, tantos e tão rudes acontecimentos que vimos presenciando em torno dos nossos infelizes compatriotas, terão criado em nossa mente o mórbido pavor que nos torna hostis para com os pobres clérigos, nossos amigos, os quais até agora nenhum dano nos causaram. Visto que Cosme e Fausto são recém-ordenados, e Frei Hildebrando apenas há 2 anos chegou a Lisboa como inquisidor-mor. Tenhamos antes paciência e confiemos nos poderes do Santo dos Santos. Do Santo dos Santos. Joel baixou a fronte numa atitude respeitosa, sem querer contestar o pai, mas demonstrando no silêncio mantido a não aprovação aos conceitos ouvidos. De súbito exclamou novamente, os olhos brilhantes, a voz animada, como se uma centelha de esperança o fizesse vislumbrar a solução desejada. E se fugíssemos para a Itália, onde, ao que afirmam, nossos compatriotas vivem em segurança? Confesso que tenho maturado seguidamente essa possibilidade, meu Joel, mas fugir propriamente não acredito que o possamos fazer. Obtemos, porém, uma licença, uma dispensa, ou o que quer que seja que as leis exijam, que nos permitam deixar o reino, sim, deveremos pensar nessa possibilidade. Sim, sim, meu pai. Rogo-vos penseis nesse alvitre com insistência, a fim de o realizarmos sem demora. Um instantinho só. Tentarei novamente obter, agora, o que não consegui há alguns anos. Quando da primeira perseguição sofrida, tentei fazê-lo, desejando libertar Aranza do que finalmente veio acontecer. Mas frustraram-me as esperanças. O Santo Ofício, apaniguado com as leis do país, dir-se-iam conhecer, porque as aplica, todas as artimanhas de Beelzebu, para desgostar e castigar os hebreus. Aliás, consentem às vezes que nos retiremos do reino, mas impedem que carreguemos nossos bens. Tomam-nos os haveres, confiscam-nos. E como sairemos assim votados às mais extrema miséria? Tentaremos sempre, insistiu o moço. Não nos será possível permanecer nessa impassibilidade quando tantas apreensões nos assaltam. Tenho em mente, prosseguiu Timóteo, tentar o nosso afastamento daqui lenta e dissimuladamente, porquanto estou certo de que não nos deixarão partir de outra forma. Tentarei um salvo-conduto para ti e Saulo, a título de mandar-vos a Roma, tratando de completar vossa instrução artística, bem assim para agradecer à sua santidade os favores que nos hão sido dispensados, para que não mais nos perseguissem. Mais tarde, encontraríamos meios de mandar Esther, e depois eu e Rubens seguiríamos. Mas Esther permanecerá aqui sem minha vigilância? Vós, meu pai, viveis assoberbado de múltiplos afazeres, não podereis prestar assistência a tudo. O rabino sorriu e acrescentou, compreendendo os zelos do jovem profundamente enamorado da formosa prima. Visitarei dentro de alguns dias, solicitando uma audiência,
a senhora Condessa de Faro, a qual muito amavelmente se prestou a servir como madrinha de Esther quando do batismo dessa na fé católica, que nos foi imposto. Como sabes, não há ela desprezado a ocasião de proteger a afilhada, favorecendo até mesmo a sua educação entre as freiras de São Domingos, interessando-se vivamente por tudo quanto lhe diz respeito. Narrar-lhe-ei confidencialmente nossos temores e observações em sua companhia, até que seja possível retirá-la de Portugal. A Condessa é pessoa considerada entre a nobreza e até entre a realeza, e Esther, necessariamente, estará defendida pela sua respeitabilidade. Não creio que tão ilustre quão respeitável dama se furte a assistir àquela por quem se tornou responsável perante Deus, segundo rezam as leis da sua própria crença religiosa numa emergência crítica. E assim sendo, impossível será a Frei Hildebrando, ou outro qualquer falso amigo, algo promover de prejudicial muros adentro da residência de tão admirável senhora. Não obstante preza de insopitável constrangimento, Joel aprovou a programação engendrada pelo cérebro apavorado do pai, visto de que incapaz se reconhecia de algo apresentar superior ao que ouvira. Todavia, não conciliou o sono aquela noite, senão pela alta madrugada. Insólita inquietação cruciava-lhe o coração, como se funéreos pressentimentos o advertissem da aproximação de irremediáveis borrascas. Então aqui nós terminamos esse nosso capítulo número 4, contando então, o desenrolar daquela história. Tivemos a oportunidade então de conhecer aqui as personagens, tanto no passado como no presente, onde a história aqui se desenrola da obsessão. Vimos ali alguns eventos que aconteceram, que fizeram com que esse ódio ligasse essas duas famílias, tornando, criando esse processo obsessivo. E aí então veremos mais alguns detalhes desse romance que nós estamos estudando, para que todo esse evento se preparasse naquela época. Nós lembramos também que, conforme foi trazido pelo próprio espírito protetor de Leonel, que era esse Dom Hildebrando, que ele era acompanhado durante muito tempo, tentando ser demovido dessas tendências e interesses que ele desenvolvia, pelas paixões humanas, por erros, por viciações e tudo mais. E como ele então não aceitava as orientações, ele foi deixado para que vivesse o seu livre-arbítrio e sofresse as duras consequências de tudo aquilo que ele criou. Então, como foi colocado anteriormente, nessa encarnação, onde ele foi Dom Hildebrando, Inquisidor-Mor da Inquisição Portuguesa, ele estava, nessa programação reencarnatória, programado a viver a vida religiosa e realizar um trabalho educativo e evolutivo para ele próprio. Mas o que nós vemos aqui foi exatamente o contrário. Estando dentro da igreja, ele acabou utilizando a sua posição e o seu poder para se afundar cada vez mais nessas viciações, nessas tendências inferiores. E daí então, que de 4 séculos para cá, ele sofreu a perseguição de Timóteo, que era esse rabino, que era o líder desse grupo de obsessores que se vingava por todo o sofrimento que foi provocado por aquele grupo de religiosos. Então aqui depois, no próximo capítulo 5, nós vamos continuar acompanhando aquilo que talvez tenha sido, pelo que nós estamos observando, o evento-chave de toda essa tragédia. Porque todas as ações que eles estavam ali planejando para empreender se desenvolvia em torno de Esther, que era ali então aquela jovem que estava ali sendo quase que assediada por esses religiosos, e a família querendo defendê-la. Então ela era o ponto
que talvez tenha desencadeado toda essa situação trágica. Então nós veremos na próxima quarta-feira mais um pouco desses eventos aqui para entendermos o início de toda essa história. O Márcio colocou, né, por isso que temos, pela misericórdia divina, a bênção da reencarnação, uma necessidade evolutiva, né, para todos nós, sem dúvida nenhuma. O grande detalhe que nós observamos é que a reencarnação, ela tem um objetivo evolutivo, né, de fazer com que nós sejamos promovidos na nossa evolução. Mas o que nós vemos em determinada faixa de evolução em que nós nos encontramos, estágio evolutivo em que nós nos encontramos, é que as reencarnações servem muito mais para resolver problemas do que para que nós evoluamos através de boas tarefas. Agora nós estamos entrando numa fase, agora passando por esse momento de transição planetária, em que as nossas reencarnações começam a ser cada vez mais produtivas, mais proveitosas. E não simplesmente nós reencarnarmos para voltar ao passado para passar por esses dramas todos, né? Quantos e quantos são repetentes, né, nessa situação? É aí que nós vemos então que cometemos o erro, reencarnamos para resolver o problema. Agora, conforme a gente vai desatando essas amarras do passado, é que nós temos capacidade e liberdade para empreendermos ações que são realmente produtivas para todos nós, que têm esse objetivo de fazer com que nós nos elevemos espiritualmente. Essa é a fase que nós estamos vivendo agora. Então, mais uma vez, até pouco tempo atrás, nós estávamos muito mais presos ao passado do que construindo realmente um futuro. Hoje nós podemos olhar para o futuro de um modo diferente, felizmente, para todos nós. Né? Sim, então, agora o comprometimento, felizmente, né, Andréia? Felizmente os nossos compromissos são realmente visando um trabalho futuro e não olhando para o passado, preocupados com aquilo que nós fizemos, né? Então, que essa encarnação seja a última para nós, ou pelo menos uma das últimas que nos prendem a essa tragédia antiga, né? E muitos já foram, outros já estão destinados aí, e muitos de